E se aquilo que está faltando na sua vida hoje já estiver garantido no céu, mas você ainda não percebeu, já pensou nisso? Porque quando olhamos para a nossa realidade, contas para pagar, decisões difíceis, ansiedade sobre o amanhã, insegurança emocional, tudo parece escassez, parece limitação, parece incerteza, mas existe uma promessa poderosa registrada em Epistle to the Philippians 4:19 que confronta diretamente essa sensação. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória por Cristo Jesus. Não é uma frase genérica, não é uma motivação vazia. É uma declaração espiritual que fala de provisão, cuidado, fidelidade e presença ativa de Deus. Talvez hoje você esteja olhando para algo que está faltando: recurso, oportunidade, direção, força, paz. E o medo começa a sussurrar que não vai dar, que você não tem o suficiente, que o amanhã é incerto demais. Mas e se a verdadeira fonte não estiver nas circunstâncias? E se o suprimento não depender do cenário que você enxerga? Porque essa promessa não fala de um Deus que reage ao desespero. Ela fala de um Deus que já conhece a necessidade antes mesmo que você verbalize. E antes de entender como essa promessa funciona na prática, precisamos voltar ao momento em que ela foi escrita, porque o contexto revela algo surpreendente sobre provisão, escassez e fé. Agora deixa eu te mostrar algo que é completamente contraintuitivo. Essa promessa de Epistle to the Philippians 4:19 não foi escrita em um cenário de abundância confortável. Ela nasceu em um contexto de limitação. Paulo estava preso. Não estava cercado de luxo, nem vivendo prosperidade visível. E ainda assim, ele declara com convicção: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Isso muda totalmente a lógica humana, porque nós associamos provisão com estabilidade. Associamos segurança com saldo positivo. Associamos fé com ausência de pressão. Mas aqui está a verdade contraintuitiva. A promessa de suprimento não depende do ambiente externo. Ela depende da fonte. Talvez você esteja esperando que as circunstâncias melhorem para acreditar que Deus está provendo. Mas a fé bíblica funciona ao contrário. Você crê no suprimento antes de ver a evidência completa. Você confia na fidelidade antes de sentir o alívio. E tem algo ainda mais profundo. Paulo não diz Deus pode suprir. Ele diz Deus suprirá. Existe certeza, existe convicção, existe alinhamento com uma promessa que não oscila conforme o cenário. Talvez o seu ambiente hoje pareça limitado. Talvez a conta não feche. Talvez as oportunidades pareçam escassas. Mas a fonte não é o ambiente. A fonte são as riquezas na glória. E isso significa que o padrão do suprimento não é terrestre, é celestial. E quando você começa a enxergar a provisão sob essa perspectiva, a ansiedade começa a perder força, porque a pergunta deixa de ser de onde vai vir e começa a se transformar em o que Deus já está movendo que eu ainda não vejo. Imagina comigo uma cena muito simples. Você está em um quarto escuro, segurando uma vela quase no fim. A chama é pequena, frágil, tremendo. E você começa a entrar em pânico porque olha para aquela luz e pensa: quando ela apagar, tudo acaba. Só que o que você não sabe é que atrás daquela porta existe uma usina inteira de energia pronta para iluminar tudo, mas você está fixado apenas na vela. É exatamente assim que muitos de nós vivemos a promessa de Epistle to the Philippians 4:19. A gente olha para a vela, o salário, o contato, a oportunidade, o recurso visível, e acha que aquilo é a fonte, quando na verdade aquilo é apenas o canal. A fonte está além do que os nossos olhos conseguem enxergar. Essa é a imagem que precisa ficar gravada no seu coração hoje. Você não depende da vela, você não depende do que é limitado, você não depende daquilo que parece pequeno, você depende das riquezas na glória. E riquezas na glória não oscilam com a economia, não diminuem com a crise, não desaparecem com a pressão.
Talvez você esteja medindo a provisão pelo tamanho da chama que você vê agora. Mas Deus não mede assim. Ele mede pela fonte infinita. Ele mede pelo poder soberano. Ele mede pela fidelidade eterna. E quando essa imagem entra na sua mente, quando você entende que a vela não é a fonte, algo começa a mudar internamente. A ansiedade perde força. O medo perde volume. A escassez deixa de ser sentença e passa a ser cenário temporário. Porque se a fonte é celestial, então o suprimento não é acidental. Ele é intencional. Ele é alinhado. Ele é direcionado. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Se a fonte nunca falha, por que às vezes nós ainda sentimos que está faltando algo? Talvez a sensação de falta não esteja ligada apenas ao que você não tem, mas ao que você ainda não entregou. Porque existe uma troca espiritual que quase ninguém percebe quando lê essa promessa. Antes de experimentar o suprimento externo, acontece um ajuste interno. É como se Deus dissesse: entrega a ansiedade e eu te dou paz. Entrega o controle e eu te dou confiança. Entrega o medo e eu te dou descanso. A grande troca não começa no bolso, começa no coração. Você pode continuar segurando a preocupação como se ela fosse uma garantia de segurança. Pode continuar repetindo mentalmente os cenários de escassez. Pode continuar tentando resolver tudo sozinho. Mas a promessa de provisão está conectada a uma postura de confiança, e confiança exige entrega. Quando Paulo escreve sobre Deus suprindo todas as necessidades, ele não está falando apenas de recursos materiais. Ele está falando de necessidade emocional, espiritual, mental. Ele está falando de força no meio da pressão, de paz no meio da incerteza, de estabilidade no meio da instabilidade. E aqui está o ponto que transforma tudo. Muitas vezes, Deus começa suprindo aquilo que você mais precisa, não aquilo que você mais pede. Às vezes você pede dinheiro e Ele começa dando sabedoria. Você pede solução imediata e Ele começa dando direção. Você pede saída rápida e Ele começa dando estrutura interna. Essa é a grande troca. Você entrega o peso e Ele entrega sustentação. Você entrega a ansiedade e Ele entrega descanso. Você entrega a escassez mental e Ele entrega perspectiva eterna. E quando essa troca acontece, algo muda profundamente. A necessidade continua existindo, mas ela já não domina você. A situação ainda está ali, mas o medo não está mais no controle. A provisão ainda não chegou na forma visível, mas a paz já chegou primeiro. E é justamente aqui que a promessa começa a sair do papel e entrar na vida real. Deixa eu trazer isso para a vida real através de um exemplo bíblico que transforma essa promessa em algo palpável. Pensa na história do povo de Israel no deserto. Eles tinham saído do Egito, estavam livres, mas estavam no meio de um cenário onde não havia plantação, não havia mercado, não havia estrutura. Humanamente falando, não havia fonte visível de suprimento. E ainda assim, todos os dias, o maná caía do céu. Eles não sabiam como ia acontecer. Não sabiam de onde vinha exatamente. Não tinham controle sobre o processo, mas havia provisão diária. Não era estoque para anos. Era dependência diária. Era confiança renovada a cada manhã. Percebe como isso conecta diretamente com a promessa de Epistle to the Philippians 4:19? Deus não estava apenas dando alimento. Ele estava ensinando dependência. Ele estava ensinando que a fonte não era o deserto, não era a habilidade deles, não era a organização humana. A fonte era Ele. Talvez você esteja vivendo um deserto agora. Um período onde as coisas parecem secas, incertas, limitadas, mas o deserto nunca foi o lugar da ausência de Deus. Foi o lugar da revelação da provisão. E olha que interessante, o maná não podia ser acumulado para o dia seguinte. Se tentassem guardar além do necessário, estragava. Isso ensina algo profundo sobre ansiedade e controle. Às vezes tentamos acumular garantias emocionais para o futuro,
Mas Deus nos chama para confiar no suprimento diário. Hoje pode parecer pouco. Hoje pode parecer simples. Hoje pode parecer apenas o suficiente. Mas o suficiente vindo de Deus é diferente do suficiente humano. Ele sustenta, ele fortalece, ele mantém você de pé. E quando você começa a enxergar sua história à luz desse exemplo bíblico, a promessa deixa de ser apenas uma frase bonita. Ela se torna um padrão de atuação divina que se repete ao longo da Bíblia e da vida real. Agora eu preciso quebrar uma crença que talvez esteja escondida aí dentro de você. A ideia de que para viver essa promessa você precisa fazer algo extraordinário, complicado, sofisticado espiritualmente. Como se o suprimento de Deus estivesse condicionado a fórmulas secretas, palavras perfeitas ou longas declarações elaboradas. Mas olha o padrão bíblico. O maná caía de forma simples. A dependência era diária, a confiança era prática, e a conexão começava com algo extremamente acessível, oração sincera. A gente complica aquilo que Deus desenhou para ser direto. Às vezes pensamos que precisamos impressionar o céu para receber provisão, mas o que ativa a promessa não é performance espiritual, é relacionamento. A simplicidade da oração é o ponto de virada. Não é sobre repetir frases mágicas, é sobre abrir o coração, é sobre dizer, Deus, eu confio que o Senhor é minha fonte. É sobre entregar a ansiedade e alinhar a mente com a promessa. E aqui está algo poderoso. Quando você ora de forma simples e verdadeira, você não está informando Deus sobre a sua necessidade. Você está lembrando a si mesmo quem é a sua fonte. A oração reorganiza sua perspectiva. Ela ajusta sua fé. Ela fortalece sua confiança. Talvez você tenha pensado que precisava esperar sentir mais fé para orar, mas é justamente o contrário. Você ora mesmo quando se sente fraco. Você ora mesmo quando está inseguro. Você ora mesmo quando parece que a situação não mudou. Porque a oração não é o último recurso. Ela é o primeiro alinhamento. E quando essa simplicidade entra na sua rotina, quando a conversa com Deus deixa de ser formalidade e vira intimidade, a promessa de que Ele suprirá todas as necessidades começa a sair da teoria e entrar no cotidiano. Então agora eu quero que você não apenas ouça, eu quero que você participe. Porque a promessa de que Deus suprirá todas as suas necessidades não é apenas para ser analisada, é para ser ativada no coração. E nós vamos fazer isso de forma simples, direta, sincera. Feche seus olhos por um instante. Se puder, respire fundo e repita comigo, em voz baixa ou dentro do seu coração. Senhor, eu reconheço que o Senhor é a minha fonte. Repita. Eu entrego a minha ansiedade nas tuas mãos. Agora diga, eu confio que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. Talvez exista algo específico que esteja pesando hoje. Uma conta, uma decisão, uma preocupação, uma incerteza. Coloque isso diante de Deus agora e repita, eu entrego essa necessidade ao Senhor. Diga também, eu escolho confiar nas riquezas da tua glória. Sinta essa troca acontecendo. Você entrega o medo e recebe paz. Você entrega o controle e recebe descanso. Você entrega a escassez mental e recebe confiança. Repita mais uma vez. Meu Deus é minha fonte. Meu Deus é meu sustento. Meu Deus é minha provisão. Não é uma repetição vazia. É alinhamento espiritual. É fé declarada, é promessa internalizada. E enquanto você declara isso, algo começa a se reorganizar dentro de você. Porque a provisão começa primeiro na mente, depois no coração, e então se manifesta na vida prática. Continue nesse espírito por um momento, porque agora nós vamos transformar essa oração em declarações ainda mais fortes. Agora eu quero que você aumente o nível da sua fé. Não apenas como uma oração silenciosa, mas como uma declaração ativa, porque existe poder quando a promessa sai da mente e atravessa os seus lábios. A palavra diz que Deus suprirá todas as necessidades, e nós vamos declarar isso com convicção.
Repita comigo com força no coração. Eu não vivo pela escassez, eu vivo pela promessa. Diga, a minha fonte não é limitada, a minha fonte é celestial. Declare, Deus está suprindo minhas necessidades, mesmo quando eu ainda não vejo. Fale com autoridade. A provisão está sendo movida em meu favor. Isso não é pensamento positivo, isso é alinhamento com a palavra, isso é fé prática, isso é posicionamento espiritual. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado, mas a sua postura mudou. E quando a postura muda, o ambiente começa a responder, porque você deixa de agir como alguém abandonado e passa a agir como alguém sustentado. Declare também, eu não sou guiado pelo medo, sou guiado pela confiança. Diga, as riquezas na glória são maiores do que qualquer crise ao meu redor. Sinta essa energia espiritual crescendo. Sinta a certeza se fortalecendo. A promessa não é frágil. Ela não depende da sua força perfeita. Ela depende da fidelidade de Deus. E quanto mais você declara, mais sua mente se alinha, mais seu coração se estabiliza, mais sua fé se fortalece. A provisão começa a se tornar uma expectativa, não uma dúvida. Continue firme nesse espírito, porque agora vamos transformar essa fé declarada em passos práticos que começam ainda hoje. Agora, deixa eu te mostrar como essa promessa sai do campo da emoção e entra na prática diária. Porque fé sem aplicação vira apenas inspiração momentânea. E nós não queremos apenas sentir algo agora. Queremos viver essa confiança todos os dias. Existe um micro hábito simples que pode começar ainda hoje. Antes de olhar o celular pela manhã, antes de mergulhar nas notificações, antes de se conectar com o mundo, declare por alguns segundos: Deus é minha fonte hoje. Pode parecer pequeno, mas isso ajusta sua mentalidade antes que a ansiedade tente assumir o controle. Outro micro hábito poderoso é substituir o pensamento automático de preocupação por uma declaração consciente. Quando a mente começar a dizer não vai dar, você responde: meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Essa troca mental parece simples, mas ela reprograma sua perspectiva espiritual. E tem mais. Toda vez que surgir uma necessidade concreta, financeira, emocional, profissional, em vez de entrar em pânico imediato, pare por um momento e pergunte: o que essa situação está tentando me ensinar sobre dependência? Isso transforma o deserto em escola e a escassez em oportunidade de crescimento. Você também pode criar o hábito de gratidão direcionada. Não é agradecer genericamente, é agradecer especificamente pelo que já foi suprido, pela força que você já recebeu, pelas portas que já se abriram, pela provisão que já aconteceu no passado. Isso fortalece sua fé para o presente. Percebe como não estamos falando de algo complicado? São ajustes pequenos, mas consistentes. Microdecisões que fortalecem a confiança. Pequenas práticas que mantêm você alinhado com a promessa. E quando esses hábitos se tornam parte da sua rotina, a promessa deixa de ser apenas um versículo bonito e passa a ser uma estrutura de vida. Você começa a viver como alguém sustentado, não como alguém sobrevivendo. E é justamente nesse ponto que a fé individual começa a se transformar em algo coletivo, algo que conecta pessoas que estão vivendo a mesma promessa. E sabe o que torna essa promessa ainda mais forte? Quando ela deixa de ser apenas individual e passa a ser compartilhada. Porque fé cresce em comunidade. Confiança se fortalece quando você percebe que não está caminhando sozinho. Se essa palavra tocou algo dentro de você, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: Deus é minha fonte. Não é apenas uma frase, é uma declaração pública de confiança, é um posicionamento espiritual. Talvez alguém esteja lendo os comentários agora precisando exatamente dessa confirmação. Talvez alguém esteja vivendo um momento de escassez emocional, financeira ou espiritual,
E precise ver que existe uma promessa ativa, viva, real. Quando você comenta, você não está apenas interagindo com o vídeo, você está fortalecendo uma corrente de fé. Está criando um ambiente onde a provisão deixa de ser teoria e passa a ser testemunho coletivo. E se você conhece alguém que está preocupado com o amanhã, alguém que está lutando com ansiedade sobre necessidades, compartilhe essa mensagem. Às vezes, Deus usa você como canal de suprimento emocional para outra pessoa. Essa comunidade não é sobre números, é sobre alinhamento, é sobre pessoas que escolhem confiar nas riquezas na glória, em vez de se render à escassez visível. E enquanto essa conexão se fortalece aqui, existe algo ainda mais profundo que precisa ser entendido sobre como essa promessa se manifesta ao longo do tempo. Talvez enquanto você ouvia essa promessa, algo dentro de você tenha começado a se acalmar. Mas ao mesmo tempo, uma pergunta ainda pode estar ecoando aí dentro. E quando o suprimento parece demorar? Porque confiar é uma coisa, esperar é outra. E é justamente nesse ponto que a maturidade espiritual se desenvolve. A promessa de que Deus suprirá todas as necessidades não significa que tudo acontece no seu tempo exato. Significa que nada escapa ao cuidado dele. Existe um processo invisível acontecendo enquanto você permanece fiel. Enquanto você declara, enquanto você ora, enquanto você aplica esses micro-hábitos. Às vezes o suprimento não vem na forma que você imaginava. Às vezes ele vem como direção inesperada. Às vezes vem como uma porta que parecia fechada, se abrindo silenciosamente. Às vezes vem como força para suportar até que a solução apareça. E isso nos leva a algo ainda mais profundo sobre como Deus trabalha no tempo, na formação do caráter e na preparação para aquilo que Ele já decidiu liberar. Porque não é apenas sobre receber algo, é sobre se tornar alguém capaz de sustentar aquilo que foi recebido. No próximo passo dessa jornada, nós vamos mergulhar exatamente nisso, como reconhecer os sinais do suprimento antes mesmo que ele se torne visível. Porque existem indícios, movimentos sutis, confirmações silenciosas que muita gente ignora. E quando você aprende a identificar esses sinais, a ansiedade diminui ainda mais. E a confiança se torna constante.